Olá, musas e futuras musas! Bem-vindas ao nosso segundo encontro desse evento de 3 dias. Como vocês sabem, eu sou a Maressa, personal trainer, e a minha missão aqui hoje é te ajudar a conquistar o seu bumbum empinado, a sua barriga sequinha, suas coxas definidas, com treinos que cabem na rotina do seu dia a dia e que te entregam resultado já no primeiro mês, mesmo que você esteja bem acima do peso ou esteja querendo ganhar mais massa muscular, tá bom? E se caso você acha isso muito difícil para você, olha só o que fala quem treina com o meu método. Esse aqui é o segundo dia do nosso evento e os conteúdos eles são conectados, tá? Então se você ainda não assistiu a primeira aula, é melhor que você assista para você não fazer confusão na sua cabeça. O link da primeira aula tá aqui na descrição do vídeo, tá? Quero aproveitar aqui rapidinho também para dar os parabéns para todas as mulheres que fizeram os 3 dias do desafio, que foi muito legal receber o direct de vocês, os comentários, as dúvidas também sobre o treino. E assim, foi uma semana insana, né? Na aula passada eu mostrei para vocês os erros dos treinos que eu tenho certeza que vocês cometem e não percebem quando vocês decidem emagrecer ou ganhar massa muscular também. E começa a treinar assim, orientação correta, por conta, e acaba que você segue um caminho que não te entrega o resultado que você espera. E aí você gasta energia nos treinos e não tem nenhum resultado. Também expliquei sobre alimentação, dietas restritivas. Esse assunto é muito legal porque ele gera dúvida e também muita discussão, né? Tenho certeza que também já te contei coisas que você nem fazia ideia que te atrapalhava e agora eu tenho certeza que você não vai fazer mais. Pelo amor de Deus, né? Mas, para você não cometer mais os erros que eu te mostrei na semana passada, você precisa aprender o jeito certo de corrigir o que eu falei. Para você nunca mais esquecer, pensa que o resultado do seu treino deve ser sustentado por 3 pilares. E o primeiro pilar é o diagnóstico, para você saber onde você quer chegar, identificar o que você quer fazer, onde você quer chegar. O segundo pilar é a estratégia, para você definir o nível de treino e definir quais são os exercícios mais indicados para você e para o seu objetivo. E, por fim, o terceiro pilar, que é a execução correta da estratégia escolhida. Então você tem que, além de todos esses 2 pilares, também saber a execução correta dos exercícios para você não errar na estratégia. É para isso que você está aí nesse momento, para você aprender como pensar no seu treino de um jeito certo. Vocês lembram do primeiro erro que eu falei? Era o desperdício de energia. Eu falei um monte de coisa, mas as mais importantes é bom eu relembrar aqui para vocês. Sobre o seu diagnóstico. Vamos pensar em algumas possibilidades. Você é magrinha e quer ganhar corpo e massa muscular, ou você quer emagrecer sem ficar feia, cheia de pele, flacidez, caída, e para isso você precisa ganhar massa muscular, certo? Bom, para você corrigir esse desperdício energético, esse desperdício de energia, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar os seus treinos genéricos de academia, aquele treino que não é feito para você e é feito só para você vir e fazer alguma coisa, certo? Porque você treina errado, gastando toda a sua energia com treinos fracos, sem nenhuma estratégia, de um jeito que não vai te trazer nenhum resultado e nenhum benefício também. E como isso pode acontecer? Eu já te falei sobre isso, você vai treinar e você faz aquele treino que o personal da academia, o professorzinho da academia elaborou para todo mundo. Um treino que tem a função de mexer o corpo todo. Mas é um treino, ok, porém ele não é específico para você e para o seu objetivo. Então, provavelmente você já usou essa ficha de treino padrão para todo mundo, que ele elaborou para todo mundo. Um treino que só tem a função de mexer o corpo todo, sem nenhum objetivo estratégico. Esse tipo de treino, entenda, não é para você, tá? Tá na hora de você definir qual é o seu treino. Qual é o seu nível de treino? Iniciante, intermediário, avançado? Qual o seu nível definido? Com esse nível definido, nós vamos poder definir uma estratégia certa para você. Segundo pilar do seu treino com resultado. Para você treinar com resultado, fazendo um treino curto, você precisa treinar forte, visando aumento de metabolismo e hipertrofia muscular. A estratégia é tipo um roteiro de treino pensado para você e para o seu objetivo, onde você vai treinar com mais frequência em casa ou na academia. Então, todo o planejamento de treino bem feito é complacente às variações e falhas. Essa permissão para falhar é o que deixa a coisa mais leve e sem culpa. Afinal, né, a gente não é uma máquina e todo mundo sabe disso. Então tem dia que simplesmente você não vai conseguir vir para cá para academia, você não vai conseguir nem treinar em casa
E tá tudo bem, porque esse planejamento de treino ele já foi pensado nisso tudo e não vai te atrapalhar. Você não vai precisar morrer de culpa, não vai precisar ficar com remorso, nem nada disso. O terceiro pilar também tem que estar alinhado. Porque o terceiro pilar é a execução do planejamento dos exercícios e a alimentação corretamente. Eu vou falar primeiro da execução correta dos exercícios, porque essa é a primeira coisa que vocês erram. Errar no exercício é muito frequente, é muito falado também pelo pessoal da academia, e a galera continua não ligando muito, né? Porque é fato que atrapalha muito o seu resultado no final do treino. Tanto é que faz eu voltar lá no começo, quando eu falei de desperdício de energia. Porque fazendo uma comparação, imagina que você tem que ir de carro para algum lugar, e aí você tem alguns trajetos a seguir, e você acaba dando voltas e voltas no quarteirão, você está dirigindo o carro, você tem gasolina, você tem tempo, mas não chega nunca aonde você quer. E é exatamente isso que acontece com o seu treino. Todo exercício ele tem o seu jeito certo de fazer, tem o ângulo certo para seguir, ângulo de perna, ângulo de braço, de coluna. E se você não fizer do jeito certo, você só vai vir aqui para a academia ou para sua casa treinar para perder seu tempo. Então você precisa observar a carga que você está pondo, tá? Porque ela tem que ser ajustada para você não se lesionar, não se machucar. E você tem que saber também como você deve aumentar e quando você deve diminuir o peso. Imagina que você está correndo ou fazendo algum exercício e alguém te pergunta, de 0 a 10, quanto você acha que está se esforçando agora? É exatamente isso que a tabela de esforço de Borg faz. Ela é um termômetro da sua sensação de cansaço. Ela não mede a sua velocidade, nem o seu batimento cardíaco, nem nada, mas ela mede o nível de esforço que você percebe no seu próprio corpo e no seu próprio treino. É uma ferramenta, a gente chama de ferramenta, né? Mas ela é super útil para você entender a controlar a intensidade do seu treino sem você precisar de aparelhos complexos, marca-passo, reloginho, essas coisas. Então, como que ela funciona? E é muito simples de entender. Ela usa uma escala numérica e quanto maior o número, maior o esforço. E é você quem vai dizer o número baseado no que você sente. Por que ela é tão importante para você seguir com o treino? A tabela de Borg, ela te ajuda a treinar com mais segurança. Você consegue ajustar a intensidade do seu exercício para não exagerar e se machucar, nem treinar demais e nem treinar de menos. Então, assim, basicamente você vai ter uma tabela que vai identificar o nível de esforço no seu treino. Então, você vai ver os níveis, se tiver de acordo com o seu treino bem, se tiver muito excedido, aí a gente pode estar analisando para ver o que pode estar acontecendo. Mas a tabela é super simples de você entender. Automaticamente, ela te faz treinar com mais segurança também. Com o tempo, você consegue você aprende, né, a identificar os seus limites e como o seu corpo reage a diferentes tipos de esforço. Você não necessariamente precisa estar com um personal trainer do seu lado, por exemplo, porque você consegue descrever mais ou menos com uma precisão como você se sente durante o treino. Então, se você disser o que você está sentindo, em resumo, a tabela de esforço ela vai te ajudar a treinar de uma forma mais inteligente e consciente, ouvindo melhor o seu corpo. E se você não entendeu, é muita informação, pode também perguntar aqui no chat que eu vou te responder, tá? Mas, voltando a falar da técnica, a postura correta nos exercícios é muito importante. Todos os exercícios têm postura correta para fazer. Alguns são meio óbvios, claro, né? Você não vai vir ficar aqui pra academia, você não vai vir pra academia e ficar perdida, mas alguns nem tanto. Alguns são óbvios, mas outros nem tanto. Então você às vezes erra e não percebe. Os exercícios que você tem que mais prestar atenção na postura são esses aqui que eu vou mostrar pra você. E é muito comum o erro na academia, por isso que eu selecionei os melhores para falar aqui para você rapidinho. Ó, peguei aqui o puxador, que é um exercício para costas, e eu vejo muita gente errando na academia. Então presta atenção no erro que as pessoas cometem. O que elas fazem? Elas jogam muito a coluna para trás, trazendo assim dessa forma o cabo. O cotovelo também jogam para trás, desalinhando, então tem que deixar o cotovelo mais alinhado. E também ultrapassa o nível, puxa mais que o necessário. Ó, isso aqui faz você perder total ativação do seu músculo. Então, como você pode corrigir? Você vai deixar sua coluna levemente inclinada, cotovelos alinhados aqui, ó, não precisa jogar ele para trás, deixa o cotovelo alinhado e puxa somente até mais ou menos a altura aqui do peito. Então, ó,
É isso aqui, ó. Abdômen contraído, cotovelos alinhados e coluna levemente inclinada. E agora, mais um exercício que a mulherada peca demais é o stiff. O stiff, o que eu vejo? As mulheres fazem assim, ó. Faz o exercício com a coluna desalinhada, a barra longe da perna e às vezes até olhando para o espelho para ver se a postura tá certa. Mas isso aqui é completamente errado. O que você tem que fazer? Esquece espelho. Você tem que estufar o peito, encaixar os ombros atrás, contrair o abdômen e olha pro chão. Barra próxima da sua perna. Tá vendo, ó? Que aí você consegue contrair bem esse músculo da posterior e você volta. Não olha para frente, não olha pro espelho, não deixa a coluna desalinhada. Você precisa fazer isso aqui para corrigir o seu exercício. Senão, da mesma forma que o puxador, você também não ativa o músculo que você quer ativar e ainda por cima pode te causar uma lesão gravíssima. Agora o campeão de erro, gente, agachamento. O agachamento, o que as mulheres fazem? Deixa a perna muito fechada e aí quando desce, o joelho acaba se fechando junto. Isso aqui dá um problema no teu joelho, você não faz ideia. Então, o que é o ideal? O ideal é você abrir as suas pernas na largura do seu quadril, alinhar o seu cotovelo, contrair o abdômen e agachar, jogando o seu joelho para fora. Ele não pode se fechar. Então, ó, essa é a forma correta de você fazer o agachamento. É isso aqui, ó. Agachamento normal, como se você estivesse agachando para fazer qualquer coisa na sua casa. Para sentar numa cadeira, para agachar, para qualquer coisa. Você não pode deixar o seu joelho se fechar. E agora aqui no leg press, as pessoas também cometem um erro muito comum, que é colocar uma carga que não aguenta e fazer isso aqui, ó, empurrar com a mão a perna. Então assim, aqui você tá tirando o foco da sua perna, você tá jogando, tá roubando o exercício com a força dos braços e além de tudo, você pode acabar esticando demais a sua perna, hiperestendendo o seu joelho e isso também pode te machucar demais a articulação do joelho. Então evita roubar o exercício, coloca uma carga que você consegue pegar para você não usar a sua mão de forma alguma. Existem estratégias para cada nível de treino. Então, por exemplo, para musas, para mulheres iniciantes, se o seu IMC está em obesidade grau 1 ou mais até, talvez caminhada não seja o ideal para você, porque você pode sobrecarregar o seu joelho e o seu tornozelo. Então, você precisa iniciar com treinos de baixo impacto para você evitar lesão e dores, tá? Para mulheres intermediárias, você não pode negligenciar o descanso. Ele é tão importante quanto o treino. Não adianta você treinar com uma intensidade altíssima e não descansar, tá? E o seu foco ele deve ser aprimorar a técnica, você tem que corrigir sua postura, os seus ângulos, você tem que aumentar a carga progressivamente, você tem que conectar o seu mente com o seu músculo, você precisa sentir o seu músculo trabalhando. E você tem que registrar o seu progresso, você tem que anotar a sua evolução, anotar as suas cargas, para assim você continuar evoluindo. Você já não é mais uma pessoa iniciante. Agora você é uma pessoa intermediária. Então o seu treino ele tem que ir avançando, tem que ir progredindo de acordo com o seu dia a dia. E para musas avançadas, aqui o desafio é você evitar o platô e continuar evoluindo. O que é o platô? É você evitar que você estagne. Então você precisa periodizar os seus treinos, ciclos de hipertrofia, força, resistência, treino de core, você precisa fazer exercícios com estabilidade, variações nos exercícios. A mentalidade de musa. Aqui a gente usa a mentalidade de musa. O terceiro pilar do protocolo musa é a mentalidade, porque sem ela você não sai da cama. A mentalidade, ela evolui junto com o seu corpo. Ou seja, o que te travava no início, agora não te trava mais, não te abala mais. Porque você evoluiu a sua mente junto com o seu corpo. Com o tempo, você se torna mais confiante, mais poderosa, e aí você se torna aquela mulher imparável, tá? Então, a dica para você desenvolver a mentalidade certa é
definir metas realistas, você precisa dividir em pequenas etapas as suas metas, celebrar os seus pequenos progressos, cada série concluída, você tem que comemorar. Nossa senhora, eu venci o treino de hoje. Então comemora se você conseguiu vir num dia cansativo, o dia que você achou que não ia treinar e você conseguiu treinar, você tem que comemorar, você tem que celebrar isso aí, entendeu? E se comparar somente com você mesmo. Não fica olhando para o lado, não fica olhando o resultado de fulana, o resultado de ciclana. Vai de acordo com o seu resultado. E uma dica que eu utilizo muito, e as minhas musas também, é usar mantras positivos. Você falar palavras positivas. Eu sou mais forte a cada dia. Eu sou incrível. Eu consigo. Porque essas palavras positivas, elas não somente te ajudam nos seus treinos, tá? Elas também te ajudam na vida. Então sempre procura falar palavras positivas, evita, foge de palavras negativas, palavras que vão te deixar para baixo, do tipo, nossa, eu sou horrível, nossa, eu não consigo. Para, você não pode perder tempo reclamando, você não pode buscar perfeição em você mesma, você tem que buscar consistência, todo dia um pouquinho mais. E aí você também pode criar um ambiente agradável na academia, você pode trazer um amigo, um familiar, você tem que focar no seu bem-estar, tá bom? Não somente na sua estética. Ou seja, a mentalidade positiva, sua mentalidade sendo positiva, é a sua maior aliada para você ter constância. Você pensar negativo, isso te afasta. Por último, eu gostaria de falar da sua alimentação. Eu já falei no primeiro dia, mas hoje eu vou reforçar novamente, tá? Você não pode passar fome para emagrecer. Muito pelo contrário, você tem que comer e muito bem. A ideia principal é ativar a musculatura que você tem e criar mais ainda, certo? O seu metabolismo muscular, ele deve estar altamente ativado o tempo todo. Para que assim, até parada, dormindo, andando, você consiga gastar mais energia do que antes. Para você fazer um bumbum durinho, empinadinho, deixar o braço durinho, secar a barriga, você tem que comer bem. Então, para você fazer o músculo, para você criar o músculo, você precisa comer bem. Você não pode parar de comer se o seu objetivo é emagrecimento. E também, se o seu objetivo é hipertrofia, você não tem que sair comendo o mundo. Se você quer emagrecer bonita e não engordar mais, não adianta fazer aquelas dietas doidas, que é tirar carboidratos, zerar proteína, porque você tem que criar o músculo. Então você não vai ficar bombada, nem porque quem é gordinha tem medo de ficar grande ainda. Então você só precisa criar músculo. E se você que quer hipertrofia, você quer crescer o músculo, não quer aumentar a gordura, certo? Você quer aumentar, você quer melhorar o seu condicionamento. Então você não deve sair comendo tudo que você vê pela frente, achando que isso também vai criar o seu músculo que você quer. Eu já fiz isso, eu já cometi esse erro, me confesso. Não é válido. Você aumentando o músculo, você também aumenta o seu gasto energético e isso te emagrece e te define. O músculo, ele te deixa durinha. Perder gordura sem músculo fica flácida, fica mole. Então, simplificando, independente do seu objetivo, você precisa comer bem. Se você treinar direitinho e comer direitinho, você consegue criar músculos que vão eliminar de uma vez por todas a sua gordurinha e ainda vai conseguir te deixar definida e durinha como você quer. Então, lembrando, tem que alinhar treino com dieta. Eu gosto de chamar isso que eu acabei de explicar para você de ALMM. É um método que eu coloquei no meu protocolo MUSA, que significa ativação longa do metabolismo muscular. O que significa isso? A gente vai ativar pelo máximo de tempo que puder o seu metabolismo e aumentar a sua massa muscular também. Independente se você está treinando, se você está correndo, se você está parada, independente, dormindo, a gente tem que manter o seu metabolismo acelerado, queimando a caloria, queimando a energia que você precisa para queimar gordura, porque gordura não nos interessa, e, ao mesmo tempo, aumentar a massa muscular. Então, por isso que eu tenho esse método que eu chamo de ALMM. E é por isso que dentro do protocolo MUSA, sempre tem vídeos motivacionais exclusivos para te manter firme nesse caminho. A mentalidade positiva, ela é criada pelo professor Lucas, pelo personal Lucas. Então, é ele que comanda a mentalidade positiva lá dentro do protocolo MUSA. O protocolo MUSA, ele une treino, alimentação e mentalidade para transformar o seu corpo e a sua vida por completo. Então, se você já tentou ir para a academia e parou,
se você já treinou sozinho e desistiu, já tentou emagrecer, já tentou hipertrofiar e não teve sucesso, esse método ele foi feito para você. Na próxima aula eu vou te explicar como funciona o protocolo Musa e quais os caminhos que você pode seguir para finalmente alcançar o corpo dos seus sonhos. Agora, faz o seguinte, me conta aqui nos comentários o que foi que já fez você parar de treinar lá no passado. Responde aqui no chat que eu quero ficar de olho em todas as respostas. E se você já perdeu algum vídeo, se aconteceu de você perder algum take do vídeo, assiste no YouTube, porque o vídeo vai ficar disponível apenas por alguns dias e depois eu vou tirar do ar. Se você ainda não está no meu grupo do WhatsApp, você entra agora para você acessar os materiais extras e exclusivos que eu vou lançando ao decorrer dos dias. E a gente se vê na sexta-feira às 8 horas, porque lá eu vou te mostrar como você pode transformar tudo isso na sua realidade.